Eu vou introduzir a pauta e aí eu quero te ouvir, porque você vem fazendo análises que dão conta disso. E o Ciro Nogueira é um cara com o qual eu e você temos história. Eu vou deixar você contar, para quem ainda não sabe aqui, qual que é a nossa história com o Ciro Nogueira, Mauro Matosinho, piloto e tal. E aqui tem, nesse momento, o governo age. Esse texto é das colegas Kátia Seabra, Caio Especoto e Augusto Tenório. Isso foi publicado ontem, fim do dia, 11 horas, na Folha de São Paulo. Tá? É Folha de São Paulo, isso aqui, né? Folha de São Paulo. Governo age para afastar centrão de Flávio Bolsonaro e Lula deve poupar Ciro Nogueira na campanha. Interlocutores do petista discutem pacto com União Brasil, PP e republicanos com vistas a futuro governo. Crise no palanque adversário abriu oportunidade para articulação de acordo com partido de centro. Então, vou só dar o lead, Demori. Depois a gente entra no nosso debate. Eu quero que você comece comentando, tá? Emissários do presidente Lula fizeram uma ofensiva para afastar o centrão do senador Flávio Bolsonaro, em uma tentativa de deixar seu principal adversário na corrida presidencial isolado na eleição deste ano. Com aval do Planalto, petistas mantiveram conversas com as cúpulas de republicanos, União Brasil e PP. O último já informou a Flávio que ficará neutro na disputa. Com essas siglas, essas siglas viessem a apoiar Flávio Bolsonaro, o senador passaria a contar com a maior parte do tempo de propaganda eleitoral na TV. Em 2022, o pai de Flávio, o ex-presidente Jair Bolsonaro, concorreu por uma coligação composta por PL, PP e republicanos. Leandro Demori, como é que você avalia isso? A gente vinha analisando que várias das principais forças estruturantes da República estão largando a mão do Flávio, porque percebem que é uma posição bastante difícil. Então, a Faria Lima, o Agro, mídias hegemônicas, os milico, tá todo mundo meio que já entendendo que, azedou. Vai ser muito difícil que esse cara, de fato, volte a ser competitivo como ele era, principalmente antes do áudio que o nosso amigo Paulo Motorim e equipe publicou no Intercept. O que você avalia isso aí? E essa parada do Ciro Nogueira especificamente, queria que você comentasse também, cara. Cara, o Ciro Nogueira, 2 semanas atrás, ele estava numa agenda política no interior do Piauí e ele elogiou o Lula. Você vai ver isso na eleição agora, César? O Hugo Mota elogiando o Lula. O Arthur Lira elogiando o Lula. O Ciro Nogueira elogiando o Lula. Por quê? Alguém consegue imaginar que um cara como o Ciro Nogueira, que está sob risco de perder a eleição ao Senado e ficar de fora da política desde décadas. Tanto é que tem gente que já aconselhou o Ciro a concorrer a deputado federal, porque é mais fácil se eleger deputado federal, acho que ele entra facilmente, né? Até por questão de legenda. O Senado está em risco. Alguém consegue imaginar que o Ciro Nogueira se elege detonando o Lula no Nordeste brasileiro, no interior do Piauí? Não vai acontecer. A estratégia do Ciro Nogueira foi muito clara nos últimos anos. O que é que ele fez? Ele pegou todas as emendas PIX que ele tinha, as emendas secretas, orçamento secreto, tudo, e espalhou em cidades no interior do Piauí de todos os partidos. Dezenas de cidades. Espalhou, mandou para todo mundo. E agora ele vai fazer o périplo. Se ele está numa cidade que o prefeito é de esquerda ou tem uma coligação local com o PT, porque as coligações municipais no Brasil, a gente sabe, é uma várzea, né? Você tem PT coligado com PP e com PL em vários lugares aí. O Ciro Nogueira vai subir e vai fazer o personagem de que é o Lula. Para o governo Lula, qual que é a intenção? A intenção principal. Primeiro, se você neutraliza a União, PP e União Brasil, né? Ciro Nogueira e Rueda, e esses partidos são enormes e tem muitos municípios, se você neutraliza esse grupo, tem um efeito duplo sobre a candidatura do Flávio Bolsonaro. Primeiro, você tem um efeito nos municípios. Então, a palavra do candidato Flávio, ele não vai estar nos palanques, em muitos palanques, ele não vai estar no adesivo, ele não vai estar no jingle, né? Porque tem uma diferença grande. Você 25 votos aqui, César, 45 votos lá, 1.226 votos no outro municípiozinho, e assim você vai fazendo uma eleição. Uma eleição você faz de voto em voto,
de urna em urna. Se você começa a perder isso, numa eleição que o Flávio Bolsonaro está se distanciando da intenção de voto do Lula, não tem mais lugar para pegar voto, a gente já explorou isso aqui, começa a complicar. Não precisa as pessoas que estão na coligação subirem no palanque lá no interior de Santa Catarina e detonarem o Flávio. Basta ignorá-lo, fazer de conta que ele não existe, fazer a campanha lá com os deputados estaduais, deputados federais que vão visitar a região. Principalmente os deputados estaduais visitam muito o interior dos estados, porque dependem de votos do interior para se eleger. Então, no passado, por exemplo, a Caroline Detoni, quando queria virar deputada estadual e depois deputada federal, o que ela faz? Ela é de Santa Catarina, então ela vai para Joaçaba, para Chapecó, para Xaxim, para Xanxerê, para Dionísio Cerqueira, para Maravilha, para Descanso. Ela vai e viaja, São José dos Cedros, São Miguel do Oeste, cidadezinhas, vai indo, viajando, se encontra com empresários, com CDL, com entidade local, com um grupo de mulheres do não sei o quê, vai na igreja, precisa fazer isso. Você imagina uma Caroline Detoni viajando por Santa Catarina inteira e não falando o nome de um Flávio Bolsonaro. Ela vai concorrer ao Senado esse ano, por exemplo, né? A Caroline Detoni vai falar, evidentemente, porque precisa, né? Mas também vai concorrer com o Carlos pela vaga do Senado em Santa Catarina, é um outro caso. Então, você anula a mensagem, o que é muito ruim. E outra coisa, César, você perde tempo de TV. O que o União Brasil e o PP têm? Tempo de TV. Enorme, grande, são partidos enormes. Se eles estão na coligação, esse tempo de TV se Pinguem, gente, só 10 é o que falta. Se não estão, o Flávio vai Bora! ficar restrito ao tempo de TV do PL e, eventualmente, de outro partido que se coligar com ele. E o tempo de TV do PP vai ser usado pelo PP. Isso que o Demore tá falando é muito importante, tá? A gente vai ver o Hugo Mota elogiando o Lula e o Ciro Nogueira já tá elogiando. Possivelmente para fazer campanha dos seus senadores, dos seus governadores, dos seus deputados, e não vai ser usado para fazer campanha para o Flávio. E o do União Brasil também. Então era de olho nesse naco. O PT não imagina atrair para sua com a sua gravidade o tempo de TV do PP e do União Brasil. Ele não vai se coligar com o PT. Mas se anular e esse tempo de TV for um tempo morto para o Flávio, é uma grande jogada política. E aí analisaremos o quanto vale passar a mão na cabeça do Ciro Nogueira e falar, tá, tudo bem, não vamos mexer com você por enquanto, fica aí. Até uns meses atrás eu estava meio puto com esse negócio, vou te confessar, porque tinha muita coisa acontecendo, a gente fez a entrevista lá com o Mauro Matosinho, eu vi pouca vontade política aí de mexer nisso, a entrevista explodiu, a gente pautou a imprensa, depois saiu em todos os jornais, TV, tudo que é lugar, né, os trechos da entrevista, e num primeiro momento, César, a gente não viu nenhum parlamentar do PT postar em trechos da entrevista, por exemplo. E eu te falei na época, né? A gente conversou privadamente. Eu falei, alguma coisa está estranha. E o que era o que estava estranho? E aqui, gente, você sabe que a gente fala com a maior naturalidade e não fica fazendo cálculo político porque a gente não é candidato a nada, tá? O que é que aconteceu, César? Na avaliação do campo da esquerda, digamos assim, da política institucional, a entrevista do Matosinho, ela foi forte o suficiente para ferir muito o Ciro Nogueira, que não precisava que a política institucional de esquerda, do PT e tal, entrasse na jogada. Tanto é que não entrou. Procurem aí, vejam os deputados, senadores e tal do PT, vejam quem é que, na época, retuitou a entrevista do Matosinho, falou sobre isso, quem que fez representação no Supremo, ninguém. Todo mundo ficou em silêncio. Por quê? Porque a avaliação é que a entrevista que a gente tinha feito, eu e você inicialmente, depois eu e você e o Flávio Vani Costa, ela já tinha sido uma porrada suficiente para tontear o Ciro Nogueira. E aí o Ciro Nogueira tonteado, o que acontece? É da política, né, César? Você encosta nele e fala, ó, bicho, você tá todo tonto aí, vem cá, senta aqui, deixa que eu vou passar um gelinho na sua cabeça. Sabe aquele cara lá que é seu amigo, Flávio? Esquece esse cara. A gente não precisa ser amigo aqui não, tá? Mas, ó, esquece esse cara, você tá todo ferrado aí já, tá cheio de problema, precisa se eleger, né? Onde é que é? Piauí. Quantos votos o Lula fez no Piauí 2022? Ah, tanto, ganhou lá, né? Entendeu a jogada? Então tá, faz um armistício, não se fala mais muito, tanto é que não está se falando, e cada um vai tentar fazer a sua eleição numa espécie de acordo tácito, pacto Molotov-Ribbentrop de não agressão. Então é basicamente esse o cenário, cara.
Conta um pouco para quem não sabe como é que foi esse negócio do 2 minutinhos só, cara, para contextualizar. Aí eu interajo um pouco com a comunidade e a gente segue na pauta. O que aconteceu no caso dos processos? Ciro Nogueira tentou processar a gente estabelecendo queixa-crime em 5 ocasiões, não é isso, Demore? Me corrija se eu estiver errado. 3 já foram negadas pela juíza, teve, inclusive, um posicionamento importante da magistrada. Beijo, Rose, não concorro não, querida. Em suma, tá? Vou passar para o Demore, mas em suma o que ela disse? Não, senador, o pessoal está fazendo jornalismo, tá? O Demore disse, a gente não tem nenhuma pretensão política e é para além disso, tá, gente? A gente aqui depende da comunidade. É por isso que a gente está livre para enfrentar o que quer que seja, porque, de fato, a gente não está amarrado com absolutamente ninguém. Se tivesse pretensão política, ia ter que jogar o jogo da política institucional. Se você recebe dinheiro de uma determinada figura, você não vai poder falar da figura. Né? Então, assim, quem paga a banda, pede a música. Não é tão difícil de entender isso. Como é que tá essa parada, Demori? Ele tentou processar a gente em 5 ocasiões, é isso? Já perdeu em 3 ou não? Cara, se eu não me engano, eu até tô checando aqui, se eu não estou enganado, são 5 processos diferentes, né? 4 em Brasília e 1 no Piauí. 4 referentes à entrevista com o Mauro Matosinho. O Mauro também foi processado, também vem ganhando os processos. E 1 no Piauí em relação às reportagens que a gente deu da Carbono Oculto 86, que foi o caso lá que o Ciro Nogueira, e depois a Polícia Federal descobriu, mas o nosso jornalismo saiu na frente, o Ciro Nogueira teria servido de intermediário para a compra de uma rede de postos no Piauí e no Maranhão, chamado HD, de uma dupla lá conhecida, que depois teve toque-toque da Polícia Civil lá em cima deles, teria sido intermediário para que o Beto Louco comprasse essa rede de postos. E como todo bom intermediário... Pois é, Frater. Imaginar que de graça as pessoas não trabalham e mais vou deixar que a Polícia Federal faça o seu trabalho. Qual que é a situação dos processos? 2 deles, com certeza, se eu não me engano, o terceiro foi na semana passada, na semana retrasada, a Justiça gongou. Não foram nem aceitas, a gente não precisou nem se defender no mérito, para quem é do direito aqui sabe o que isso significa, né? Então, não chegamos a argumentar, a gente simplesmente, a juíza, principalmente a primeira juíza, que deu o tom dos outros, falou que o nosso trabalho foi um trabalho jornalístico, feito em cima da ética jornalística, a gente estava ouvindo uma testemunha, a gente fez as nossas apurações paralelas para ter certeza de que o Mauro Matosinho era de fato um piloto, tinha vivido de fato aquelas situações que tinha vivido, tinha provas materiais dos voos que ele tinha voado, tudo isso a gente fez. Fine, né? E demos o direito ao Ciro Nogueira e ao Antônio Rueda de... Eu tô pensando aqui, gente, é melhor esse microfone que eu uso aqui ou vocês acham melhor o Fifine? Digam aí, o Fifine, pra quem não sabe, é o microfone do Viaro. Vocês acham melhor o Fifine? Por que eu tô perguntando isso? Porque eu tô ampliando aqui as coisas e eu vou fazer um investimento. Yuri mandou, bora Pedrão, lista de presença assinada. Obrigado, querido. Falta só 5, gente. Eu pedi 250 hoje pra dar uma cobridinha nos rombos da semana, embora a gente tenha recebido membros a mais essa semana, que me deixa imensamente feliz, né, gente? Muito bacana. Vamos ver mais um pouquinho do Calege aí do Demori, que eu já vou trazer outra pauta. Vamos lá. Chama de outro lado, a gente entrou em contato com eles, pediu entrevista, pediu para esclarecer os pontos, convidamos, inclusive, no ar, para que eles pudessem ir no ar com a gente da entrevista. Aliás, vamos refazer o convite. Senhor Ciro Nogueira, senhor Antônio Rueda, neste momento estamos aqui no canal do senhor César Carejon com 11 mil aparelhos conectados, seguramente, talvez, o maior matinal da internet brasileira jornalística neste momento. O espaço está aberto. Vocês podem vir para cá e falar com a gente sem nenhum problema. Então, esse é o estado das coisas. Bebê Seco, cheguei. Gente, quais as pautas? Falamos de frota hoje. Aqui, algumas querido bebê, que tá baixo, querida bebê, e a maioria dizendo que tá ok. Gente, aqui, assim, ó, cada um tem um tipo de celular, um tipo de computador e tal. Eu tô monitorando aqui, tá, gente? O áudio não tá baixo e não tem eco. Eventualmente o celular de vocês tá baixo. A caixa não funciona direito e tal. Assim, frota não atendeu ainda fazer, não. Tá?
E a gente vai promovendo essas melhorias também. Podem esperar, vai juntando a turma aí que a gente vai... A questão técnica vai ficar perfeita. Como a gente vem dizendo ao longo dessa semana, tudo aconteceu de uma maneira muito repentina. A gente está reagindo um pouco no susto, tentando entender o que a gente vai fazer, organizando as coisas e aos poucos melhorando, tá? Tanto a qualidade de áudio como a qualidade de vídeo. Vamos interagir um pouquinho aqui com vocês antes da gente seguir na pauta com o Demore aqui, gente. Olha só. Davidson Nérico. Acho que a candidatura do Flávio é inexorável. É importante para o PL eleger deputados e senadores, bem como manter os Bolsonaro no jogo de 2030. É exatamente a leitura que a gente vem fazendo há mais ou menos um ano. Existe a ponderação aí, muito bem colocada pelo Demore, de que, olha, sim, mas mesmo assim, a despeito de tudo isso, da gente entender tudo isso, talvez o nível do desgaste seja tão intenso que simplesmente o negócio não para mais em pé. As pessoas começam a desistir e largar o barco. E também existem uma série de acordos e arranjos e conchavos que precisam se sustentar, porque senão, independentemente do que o cara queira, a casa dele cai. Tá? Mas eu concordo contigo, acho que a coisa deve ir até o fim. Mitsuishi MP, não precisa ser gênio para deduzir que a Michelle vai ser indicada para vice do Flávio. Ela conseguiu o que queria. Não acho, talvez, pode ser que isso aconteça, pode, mas isso seria uma pauta, uma chapa, perdão, inteiramente bolsonarista, Demori. Não sei o que você acha. Você quer comentar isso aí? Você acha que isso pode acontecer? Eu acho pouquíssimo provável que isso aconteça, velho. Não sei, acho que não, mas assim, eu já acho que a candidatura do Flávio tá no nível de desespero. Tá no nível de desespero. Como é que você fala quando a pessoa tá lutando boxe e tá tomando uma porrada? Dirty boxing, que chama? Isso, você começa a agarrar, você começa a tentar dar cabeçada, cotovelada, morder o adversário. É isso aí. Eu acho. Então, eu acho que tá no nível de desespero. O pedido de desculpas foi no nível de desespero. Você imagina, César, chat, vamos lá. Vocês imaginam o Flávio Bolsonaro pedindo desculpa pra alguém? Não. Você imaginar isso? Quanto doeu nesse cara? Isso aí vai remoer esse cara, velho. Mano, isso aí vai comer o cara por dentro. Ele vai envelhecer 5 anos em 3 meses agora, porque ele teve que pedir desculpa pra uma mulher. É. E aí, quando ele perder a eleição, sabe o que ele vai pensar? Que arrependimento, não devia ter pedido desculpa. Quem é que eles culparam na eleição do ano passado? César, quem que eles culparam na eleição de 22? Você lembra? Quem eles culparam? Lembro. Zambelli, Carla Zambelli. Quem eles vão culpar se eles perderem a eleição esse ano? Michele. Muito bem observado. Genial, aliás, a tua observação. Quem mais aqui? Érica Mendes, meninos. Para essa programação ficar perfeita, só falta uma mulher jornalista para nos representar. Então, vamos ver. Tá faltando mulher, ô seus machos. Suas macharadas. Pode ser, gente, é o que a gente disse. A gente ainda está organizando as coisas aqui com base... A gente estava preparado para fazer outra coisa, como vocês bem sabem. Né? Acontece, por isso que eu citei o 18 de Brumário, o Demori. E Marx, o homem escreve, os seres humanos escrevem a história, mas não escrevem a sua própria vontade. Por quê? Porque as condições materiais futuras ainda não estão dadas. Se você me perguntasse há 1 mês e meio, há 1 mês, cara, há 2 semanas, tá? O que você vai fazer? Nós vamos estar lá no ICL fazendo a cobertura da eleição, que é o nosso momento mais importante, e é para isso que a gente se preparou tanto como grupo, e tem um grupo coeso, tem um grupo forte. As pessoas gostam do que elas estão vendo. Eu aluguei um apartamento. O tamanho do rombo. Tem que pagar a multa do 5º andar, tá, gente? Vocês sabem como está sendo, pelo menos a minha postura do César em relação a isso. Eu já falei sobre isso em alguns lugares. E, gente, eu já trabalhei em 1000 lugares. Vocês não vão encontrar uma fala minha falando de ex-empresa ou a não ser que a pessoa me atinja numa coisa muito pessoal, falsa e mentirosa. Se fizer, eu vou responder. E aí é voadora no meio da cara, tá? Assim, ó, César, não tem meia palavra com isso, tá? Tem gente que fala que é sujeito um homem, que dá porrada, que não sei o quê. Nem tenta, velho.
Ninguém está trabalhando aqui com suposição, com subjetividade. César pode me achar feio, pode me achar mal educado, pode me achar uma pessoa difícil. Isso aí é avaliação subjetiva e eu estou literalmente andando para sua opinião. Não estou nem aí. Se eu fosse dar bola para a opinião dos outros, César Calejão não estava aqui numa sexta-feira, 24 de julho, 9h06 da manhã de 2026, sendo quem eu sou. Goste ou não, foi a carreira que eu construí, é minha, inclusive eu tenho, né? O problema é meu postura. e que bom para mim e me lido com isso. Se falar alguma coisa objetivamente mentirosa sobre mim, vai tomar e a onda vai vir de novo e vai se afogar de novo. Então, é melhor deixar a vida andar, César. A gente estava pronto para fazer um trabalho. Esse trabalho mudou de rumos, vou colocar assim, para ser muito tranquilo e muito transparente em relação a isso. Tudo que eu falei desde que eu saí do CL foi que eu fui demitido, que é um fato documentado. Não me façam ter que postar e-mail de demissão, né, César? Pelo amor de Deus, não vamos chegar nesse ridículo, né? Documentado, tá? Não porque não quis sair, porque não quis propor. Não, gente, não vem de lero, velho. Não gasta latim comigo que já não viu que deu ruim. Então, segue a vida, tá tudo certo. A gente ia fazer uma parada lá. Agora tô eu aqui no aplicativo do Quinto Andar tendo que pagar multa de aluguel, velho. Entendeu? E aí, problema meu, eu que me dane, né? Eu que me vire. Então tá, beleza, eu vou me virar. Só que a gente fez o quê, César? Segunda-feira passada a gente fez o quê? Eu acordei e aconteceu uma coisa muito estranha. Sabe o que aconteceu na segunda-feira passada, quando eu acordei? Cedinho? O sol nasceu, César Calejão. Isso, o sol nasceu... Obrigado, Paula! Fechamos, gente! Aí, o que a gente fez, cara? Foi trabalhar. Também acho, Fernando. E vamos trabalhar e vamos fazer eleição. Porque eu acho que a ligação é real, tá? E a gente vai bombar e já tá bombando. Exatamente isso. Então, gente, olha só. Cássio Pereira Mauro Filho, 8940. Bom dia, Calejão e Demore. Vocês irão comentar a declaração do Tarcísio sobre as privatizações catastróficas em São Paulo. Um grande abraço. Quer comentar sobre isso, Demore? A gente viu aqui linhas de metrô explodindo. Explodindo, todo tipo de problema, já não é a primeira vez. A gente sabe que, assim, o Tarcísio Martelada, né? Para quem não é aqui de São Paulo, tem uma cena emblemática, acho que é a privatização da Sabesp, não era aquilo ali? Não lembro exatamente se era a Sabesp ou que ele bate o martelo, quebra, faz todo aquele mise-en-scène e tal. Quando, na verdade, todo mundo sabe que vai dar merda, o Demori. Todo mundo sabe. Iniciativa privada não entra em qualquer tipo de jogada se não for para ter lucro. E lucro sobre qualquer outra coisa, qualidade do serviço e tal. É por isso você... Ai, Calejão, mas você é radicalmente contra a iniciativa privada? Não. Eu só sou radicalmente contra privatizar questões que são... essenciais. Atividade fim do Estado. Por que o Estado existe, Leandro Demore? O Estado existe para, no limite, gerar um ambiente que seja harmonioso, saudável, pacificado, para que você possa viver, para que você possa criar teu filho. Tem lá, só pegar lá o 5º artigo da Constituição Federal sobre os direitos e deveres do cidadão. É fácil de perceber por que o Estado brasileiro existe. Questões sensíveis dessa ordem, como Sabesp e metrô, são caracterizadas, no meu entendimento, como atividade fim do Estado, seja em qualquer nível da federação? Sim. Óbvio, o cara precisa de trabalho de transporte de qualidade para ir trabalhar, cara. Quem pega Sé, quem pega Brás, quem pega aqui, é um inferno, é um formigueiro humano. Aí os caras vão, privatizam e botam na mão de gente como, sei lá, que toca Americanas, o 3G. É óbvio que vai dar problema isso, né, Demore? Cara, por que é que vários lugares na Europa estão reestatizando? O metrô de Londres é um dos casos, né? E por que eu chamo a atenção disso há um bom tempo, até porque eu acompanhei de muito perto, porque o caso da Enel, que é uma empresa italiana, como eu morei muito tempo lá, conheci a empresa e tal, fiz uma cobertura sobre isso grande até nos últimos anos. Quem é que está comprando empresas no Brasil, estatais, municipais, estaduais e federais, e quem é que está entrando em licitações para administração, por exemplo, de aeroportos, que antes eram administrados pela Infraero, que é uma empresa federal que continua existindo.
Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!